Vamos iniciar essa aula de hoje fazendo uma oração para que Deus possa nos abençoar, possa nos conceder sabedoria, graça, para podermos aprender um pouco mais da palavra dele nesse tema que tem sido um grande desafio, certo? Mas tem sido uma bênção. Vamos fazer essa oração. Senhor, em nome de Jesus, nessa tarde, quase noite, nós queremos te louvar, Pai, te agradecer por estarmos presentes na tua casa para aprender do Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que estão presentes. Pai, continua a trazer aqueles que estão vindo na tua paz, na tua segurança, que o Senhor possa nos conduzir, Pai, aqui, para que possamos aprender não aquilo que veio da nossa cabeça, não aquilo que veio da cabeça de homens, mas aquilo que veio da tua palavra. É por ela que queremos ser norteados, é por ela que queremos ser guiados. Portanto, vem nos abençoar nessa aula, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, bem-vindos, graça e paz novamente. É um prazer estar aqui continuando a estudar esse tema com os irmãos. Como eu falei, eu sei que tem sido um desafio. Não é fácil estudar esse tema que é muito abrangente, e ele não é fácil porque ele é importante, né? Eu tendo a pensar que os temas que são menos importantes são muito fáceis da gente pensar neles, né? Agora, parece que quanto mais importante é esse tema, mais a gente tem esses desafios, e a gente precisa, então, olhar para a palavra de Deus, como a gente tem sempre falado, para encontrar o que é e o que não é nesse tema, né? Aquilo que Deus determina para nós e para a vida da igreja. Amém? Então, para a gente já começar, a gente está enfatizando nesse bimestre esse tema, estamos estudando esse tema, né? Em espírito e em verdade. Então, a gente está falando da adoração e da adoração da igreja, a adoração no culto público. Amém? Da igreja no culto. Então, a gente então entende isso, que o culto, o momento de culto, ele pertence a toda a igreja. Não pertence, né, a nós mesmos no sentido individualista, mas é um momento que pertence a toda a igreja em conjunto, certo? E aí, nessas últimas aulas, principalmente, desde que a gente entrou nos aspectos práticos desse tema, a gente tem visto como o nosso culto ele tem elementos no nosso culto que seguem uma ordem e tem um propósito nessa ordem, certo? Mas que para nós o que é importante é a gente estar atentos, que cada elemento do nosso culto, do culto a Deus, ele pertence a toda a igreja deve participar. Isso por quê? Porque no culto glorificamos a Deus. O culto tem esse propósito. Essas três coisas que a gente já estudou em algumas aulas anteriores. O propósito do culto é, primeiro, glorificar a Deus. Deus reúne o seu povo para que o adore. Mas essa adoração ela vai ser manifestada como? Através de nós edificarmos uns aos outros, né? Não é no momento aqui, do culto na igreja, no templo. Né? Não é a adoração intimista que a gente busca. A gente busca uma adoração a Deus que se manifesta na gente abençoar uns aos outros. E através desse abençoar uns aos outros, glorificar a Deus, abençoando uns aos outros, através disso a gente está manifestando que nós somos um reino diferente, nós somos um grupo de pessoas que foi criada por Deus, nós somos o povo de Deus, e então os descrentes olham para nós e nós estamos manifestando a eles, né, esse culto de maneira evangelística. Estamos pregando, falando das grandes obras de Deus, falando como Deus nos alcançou e como nós somos um corpo agora. Nós não estamos mais sozinhos, nós temos uma família que é essa família de Deus. Amém? Então, essas últimas aulas, né, na aula passada com o pastor Marcelo, foi visto como cada elemento do culto, né, a igreja deve participar. Então nós vimos, né, eu estive assistindo a aula, eu não estive presente, mas eu assisti e eu li o livro também. E nós vimos então como a igreja participa de cada momento. Não é porque existe uma pessoa, né, que pega o microfone, como eu estou fazendo aqui agora, que esse momento não é da igreja. Todos os momentos são da igreja, né? Então, nós vimos como cada leitura da palavra a igreja deve participar,
cada momento de oração a igreja deve participar, o momento da pregação, o momento do ofertório, o momento do batismo, da ceia do Senhor, né, que são os sacramentos. Então, cada momento, toda a igreja deve participar. E se você prestou atenção na aula passada, você deve ter percebido que faltou uma coisa, faltou um elemento. Você percebeu qual foi? Será que alguém percebeu qual foi? Qual, Sidney? Louvor. Isso quer dizer que o louvor é algo assim que a gente não se preocupa? Não, pelo contrário. A aula de hoje a gente vai falar só sobre o momento do louvor, como a igreja participa do canto congregacional. Então, se na aula passada, né, pareceu que o pastor não falou ali daquilo, não foi de propósito, mas não foi menosprezando, foi na verdade valorizando, certo, pastor? Porque é um tema tão rico que é importante ter uma aula específica para isso, tá bom? Esse é o tema da aula de hoje. Nós vamos ver, então, como a igreja participa do canto congregacional. E aí a gente já, para lembrar como esse ato, né, de cantar, de louvar a Deus através da música, é um elemento de culto, eu peço para você abrir comigo em Efésios capítulo 5, versículos 18 a 20. A gente vai ler esse texto. Eu peço para você abrir a Bíblia, se você puder, apesar da gente projetar aqui no telão. Mas se você puder, vamos praticar o manuseio da nossa espada? Eu acho muito importante isso. Efésios capítulo 5, versículos 18 a 20. Cantar é uma ordenança bíblica para o povo de Deus reunido. Onde é que a gente encontra isso na palavra de Deus? Efésios capítulo 5, estou chegando lá. Amém. A partir do versículo 18 até o versículo 20, diz o seguinte: E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o ato de cantar, esse momento do nosso culto, ele não está aqui simplesmente porque a gente quer. A gente ama esse momento, sim, com certeza. Mas o que deve haver no culto é apenas o que a Bíblia ordena. E nesse trecho aqui a gente encontra todo o respaldo que a gente precisa para que haja a ministração de louvores a Deus através da música, através do canto. Amém? Então, sim, na nossa igreja tem música, tem louvor. Porém, nós vamos ver então como a igreja participa do canto congregacional. Se todos os elementos do culto são elementos que toda a igreja deve tomar parte, vamos ver um pouquinho sobre isso? E aí, eu sei que o tema é muito vasto, ele desperta muitos questionamentos, então, primeiro, se algum irmão em qualquer momento queira fazer alguma pergunta, é só levantar a mão. O microfone vai chegar a você, a gente vai providenciar aqui para a gente já tentar ajudar, tá bom? Obrigado, Denis. Porém, eu sei que, e aí não vamos ter nenhuma pretensão de resolver todos os problemas que vão aparecer, todos os questionamentos. A gente não vai conseguir, nesse momento de aula, infelizmente, falar de todos os questionamentos que possam surgir. Mas aí, para isso, nós vamos estar à disposição dos irmãos para depois conversar, vamos tratar cada uma das dúvidas. A gente não quer que a nossa igreja tenha essas dúvidas nesse sentido. Então, apesar delas não serem todas respondidas aqui, provavelmente, por favor, nos procure. Procure a mim como professor dessa aula, o nosso pastor está aqui. Aqui, obrigado, Denis. Então, nós estamos aqui para crescer juntos. Amém? Estamos estudando juntos esse tema, tá? Mas, Douglas, você está falando então que a gente não vai sair daqui tendo todas as respostas. O que a gente vai fazer aqui então, se não é aprender? Meus irmãos, o que a gente vai buscar aqui nessa tarde, noite, vai ser encontrar um chão comum, um nível comum aqui, onde todos nós vamos nos basear para estarmos aqui em paz e saber qual é o propósito do canto congregacional, certo? E, em primeiro lugar, é isso, que o canto não é algo exclusivo para pessoas específicas da igreja, mas é parte do ministério de cada um dos membros do corpo todo. A gente possui um ministério de louvor, possui uma equipe de louvor
que vai estar aqui, a gente vai ver qual é o propósito dela um pouco mais à frente, mas ela não está aqui para ela cantar sozinha. Eu, como participo do Ministério de Louvor, eu compartilho da dor às vezes que é, né, irmãos? Da gente assim, olhar às vezes a igreja está assim. A gente quer que vocês cantem junto, que a igreja cante junto. Esse é o desejo do Ministério de Louvor, é o desejo do coração de Deus. Então, esse ato do canto congregacional pertence a toda a igreja. Vamos entender como é que a gente pode fazer isso então. Como toda a igreja participa do louvor congregacional. Essa é o nosso desafio para hoje, é entender isso. Como a igreja toda participa do louvor congregacional. Amém? Então a gente vai pensar em algumas perguntas como é que a gente vai praticar isso? Como é que a gente vai colocar isso em prática? Vamos olhar para a nossa igreja Batista, Palavra e Vida, e olhar para a Palavra de Deus e encontrar as respostas, então, a algumas dúvidas. Em primeiro lugar, que cânticos a igreja deve cantar? Tendo em mente que o momento, né, do louvor, como a gente chama, né, do momento das ministrações de música, deve ser algo da igreja toda? Talvez seja uma das primeiras perguntas. Que músicas a gente vai cantar? Essa é a pergunta que está assim na cabeça. Eu estou olhando para os ministros, né, aqui nós, e é um desafio enorme. Né? Vez ou outra, um conversa comigo, Douglas, está difícil pensar em uma música, a gente tem que pensar em muitos, né, em muitos poréns, né, em muitos pontos ali que a gente tem que observar, como é que a gente tem que estar sempre escolhendo esse repertório. Né? Então, como é que a igreja, quais são os cânticos que a igreja deve cantar? Em primeiro lugar, nós devemos cantar verdades bíblicas. Eu não vou puxar uma listinha e falar, são essas. Tem igreja que faz isso, e eu acho que é interessante. Né? Tem igrejas que já têm ali uma coletânea de músicas, né, que são já selecionadas e estão à disposição. E aí, lógico, um repertório vasto, né, para estar à disposição dos ministros para que eles escolham ali, dentre aquelas músicas, né, que estejam de acordo com o tema daquele culto. Né? Mas eu não vou fazer isso hoje. Né? A gente não vai fazer isso hoje e talvez nem tão cedo, né, pastor? A gente tem sempre conversado, né? O pastor, né, na verdade, tem sempre conversado com os ministros, tem orientado, tem ouvido as dúvidas, né, e tem ajudado nesse sentido, de ouvir músicas que cantam verdades bíblicas em primeiro lugar. O que diz em Colossenses 3,16? Eu vou abrir aqui também. Colossenses 3,16 diz o seguinte: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Meu irmão, o ato de cantar, quando a gente canta, não são letras aleatórias, não são letras que a gente poderia cantar em qualquer lugar. São, no culto público, né? Tudo, na verdade, no culto que a gente presta aqui a Deus, se o propósito dele é, primeiro, glorificar a Deus, mas também edificar uns aos outros, Colossenses 3,16, ele nos dá essa ordenança, que a gente em tudo instrua uns aos outros, glorifica a Deus e instrua uns aos outros. Né? Então, com sabedoria, que a palavra de Deus habite ricamente em nós. E essa palavra habitando em nós, ela vai se manifestar também nos nossos cânticos. Então, a sabedoria da palavra de Deus, as ordenanças da palavra de Deus devem estar presentes nas letras que cantamos. Nós ensinamos e aconselhamos uns aos outros através das músicas que cantamos. O que a gente faz nos nossos louvores? A gente anuncia o caráter de Deus, as obras de Deus, anuncia qual é a nossa condição de pecadores. Você lembram 2 domingos atrás daqueles ciclos de liturgia? Aquele ciclo isaítico, que é muito interessante, né? Deus se manifesta, a gente se reconhece como pecadores, e aí Deus nos perdoa, nos limpa do nosso pecado, nós retornamos a Ele em gratidão, e aí Ele, né, passa ordenanças para a nossa vida. Isso tem que estar presente nas nossas músicas. A gente tem que manifestar o caráter de Deus. Falar o quanto Deus é maravilhoso, as obras que Deus faz, quem Ele é. Através disso, então, nós vamos então reconhecer que se Deus é perfeito, nós somos imperfeitos e precisamos dele. Nós estamos instruindo ali o evangelho através das nossas canções.
E aí, cada passo que segue. Cantar, isso é muito importante. A gente normalmente, infelizmente, a gente cria na nossa cabeça uma separação entre os momentos do culto, né? Então existe o momento ali do início, numa oração, numa leitura bíblica, numa apresentação ali que nós nos apresentamos a Deus, e aí depois tem um momento do louvor específico, aí depois disso tem o momento do ofertório, depois disso, né, tem o momento da palavra. Então são momentos ali que a gente separa na nossa cabeça, e tem pessoas que inclusive, e infelizmente, né, chegam no culto só naquele momento específico daquilo que ela quer participar, ou daquilo que ela quer apenas receber, não é nem participar, né? Então, às vezes, chega no momento do louvor apenas, aí depois vai embora. Tem gente assim. Tem gente que não chega no momento do louvor, por algum motivo, quer chegar só no momento da palavra. Meu irmão, está errado. Todo o culto, ele é uma linha onde nós, na sua inteireza, na sua plenitude ali, no culto completo, aí sim nós estamos prestando esse culto de adoração ao Senhor. Então, é muito interessante, né, quando a gente acha que existe essa separação entre os momentos do culto, quando, na verdade, a gente lê em textos como esse, de Colossenses 3,16, que cantar faz parte do ministério da palavra, faz parte do ministério de ensino. Você sabia que o ministério de louvor faz parte do ministério de ensino da igreja? E você sabia que cada membro, ao cantar, está ensinando também a si mesmo e aos outros? Isso, claro, se as nossas músicas têm sido como isso, como esse primeiro ponto, verdades bíblicas. Se então o ato de cantar faz parte do ministério da palavra, é importante que os pastores, que os pastores da igreja, que a liderança da igreja supervisione a escolha desse repertório. A gente não quer, por favor, pastor, me confirme. Mas é perigoso a gente falar pelos outros, né? Mas eu conhecendo o pastor Marcelo, eu imagino que ele não quer determinar, falar, galera, vai ser isso aqui, ponto. Não, ele supervisiona. E esse ato de supervisionar não é mandar. É sim, a decisão final cabe a ele. Mas é sempre uma decisão final que ele guia, que ele orienta, que ele tira as dúvidas, que ele vai falar por que tal música ali. Meu irmão, essa aqui não. Essa aqui sim. Por quê? E aí é sempre uma conversa, é uma parceria, né, entre o pastor, entre os ministros, o ministério de louvor, e principalmente também cabe à igreja ser os avaliadores disso. Se nosso alimento que a gente está recebendo não tem sido bíblico, cabe à igreja questionar isso. A igreja toda questionar isso. E a igreja aprovar também aqueles alimentos que tem recebido. É a mesma coisa que um pregador chegar e dar aquele show, dar aquele negócio todo, mas não pregou. Meu irmão, se a igreja aplaudiu, no fim das contas, o pastor fez tudo, mas não falou de Jesus. Se a igreja, no final das contas, aplaudiu de pé, essa igreja vai continuar tendo esse tipo de pregação. Da mesma forma, os nossos louvores, as nossas músicas, a igreja tem que ser sensível, não ao seu coração nesse sentido, mas sim à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o crivo, ela é aquele ponto que vai balizar tudo o que existe no nosso culto. Amém? Então devemos escolher músicas, em primeiro lugar, que sejam verdadeiramente adequadas de acordo com a palavra. Eu falei disso, né? Ensinamos e aconselhamos uns aos outros através das músicas que cantamos. Eu já usei esse exemplo aqui antes, né? Você às vezes está subindo ali aquela rampa ou aquelas escadas, já está no momento de louvor, aconteceu um imprevisto, chegou um pouquinho atrasado. E aí quando você está subindo, você olha ou para quem está cantando aqui, ou você olha para um irmão que está aqui, esse irmão está cantando uma letra ali que é bíblica, que te edifica, e ele te olha nos olhos, e você olha nos olhos dele, e parece que ele está cantando aquilo para você. Ou que você está cantando aquilo para o outro irmão. Meus irmãos, nós estamos edificando uns aos outros através disso. Amém? Cantar faz parte do ministério da palavra, só para pontuar isso tudo que a gente já comentou. E aí, entrando num segundo ponto, nós devemos cantar hinos que comovam o coração. Nós devemos cantar, em primeiro lugar, verdades bíblicas, mas os nossos hinos devem comover o coração.
de cada um de nós, dos membros da igreja. A verdade bíblica desperta em nós sentimentos profundos. Não existe um ato de se aproximar de Deus desinteressado. Eu vou lá. E aí está lá Jururu. Meu irmão, a gente se aproxima de Deus, ao olhar para Deus, a gente viu isso também aqui nas aulas anteriores. Quando a gente olha a Deus, a nossa reação deve ser de um total paixão, gratidão. São sentimentos que brotam no nosso coração que condizem com a majestade de Deus. Eu usei o exemplo, de você não chega perto de uma maravilha da natureza, de uma grande cachoeira. Se você for nas cataratas do Iguaçu aqui no Brasil, meu irmão, você chega perto delas, você abre o olho desse tamanho, porque é um negócio majestoso. Aquela manifestação ali de uma maravilha da natureza. Se aproximar de Deus deve ser maior do que tudo isso, de qualquer outra coisa que a gente olha e a gente admira. Então devemos, nas nossas músicas, ter isso, despertar sentimentos de gratidão, de amor a Deus. Porque Ele é esse Deus maravilhoso que nos salva. As nossas músicas, então, devem revelar isso devem despertar esses sentimentos, íntimos e preciosos que se manifestam também em bênção um dos outros. E não apenas nas letras delas, mas também nas melodias. A gente tem muito essa conversa no Ministério de Louvor. Olha essa música, olha o que esse músico está fazendo, como esse cantor canta, como a melodia dela ali. E aí, se você estudar um pouquinho de teoria musical, como eu estudei muito pouco mesmo, mas uma das coisas assim muito básicas dela é como o tipo de acorde desperta sentimentos diferentes nas pessoas. Eu queria saber tocar violão e aí puxar um aqui para demonstrar isso, mas quando o Pedro toca um acorde maior, você sabe que existem acordes maiores, menores, são os básicos e aí muitas outras variações. Mas um acorde maior é um acorde literalmente que é para cima, que a gente ouve assim o tom dele, dá uma alegria nele, na gente. Ele desperta assim esse sentimento legal. Opa, legalzinho. Um acorde menor, ele é literalmente menor nesse sentido, que ele parece que puxa a gente um pouquinho para baixo. Ele desperta assim, um sentimento mais de se interiorizar, um sentimento literalmente de, às vezes, tristeza. Então, a música ela deve ter uma progressão ali, pensada e bem aplicada, bem construída e bem aplicada, que desperta sentimentos no nosso coração também. E não é manipular os sentimentos, porque infelizmente tem pessoas que levam a isso. Não é manipular os sentimentos, mas músicas que realmente foram compostas olhando-se para Deus, e aí Deus deu aquela música para aquele compositor daquela maneira. Despertou esses sentimentos no coração do compositor, então ele vai construir a música daquela maneira. Os nossos hinos, então, através das letras e das melodias, devem despertar sentimentos de comoção no nosso coração. E aí, para isso, nós precisamos de um repertório rico, que tenha músicas para celebrações, para momentos de alegria, para momentos também um pouquinho de reconhecer que existe também tristezas na vida do crente. Momentos que a gente precisa parar também e estar mais introspectivos e meditar um pouco naquilo. Em terceiro lugar, pensando nessa riqueza de repertório, nós devemos cantar hinos novos e antigos. E aí o critério para escolher esses hinos não é só como algumas pessoas falam, as músicas de antigamente só que são legais, as músicas de hoje, não, pelo amor de Deus, não sei o quê. Não. Outras pessoas que querem só, não, a gente tem que estar sempre moderno, tem que ser... E aí despreza às vezes hinos antigos. O crivo não é esse. É só o antigo que é bom, só o novo que é bom. Meu irmão, existem músicas boas lá atrás e existem músicas ruins lá atrás. Do mesmo jeito, existem músicas boas hoje e existem músicas ruins hoje. Qual vai ser o critério, então? Vai ser a palavra de Deus. Vai ser essas músicas estarem falando, declarando verdades bíblicas. Mas por que, então, que a gente traz esse ponto de hinos novos e antigos? Porque a gente
né, como eu falei aqui, o fator para a escolha de músicas deve ser o teor bíblico delas, independente da época. Por que então que a gente precisa de hinos novos e hinos antigos? Existem músicas que passaram no teste do tempo. E vê lá, aquela pessoa que está, aquele casal que está completando suas bodas de ouro, 50 anos de casado. É isso, né? Ouro é 50 anos de casado, né? Acho que sim. É. Meu irmão, a gente admira aquilo ali, a gente olha, rapaz, essas pessoas, parabéns, é para glorificar a Deus e realmente chegar nelas, cara, qual é o segredo? Elas passaram um teste do tempo, passaram aprovadas o teste do tempo, estão lá firmes até hoje. Do mesmo jeito, existem músicas que são de 10, 20, 30, 100 anos atrás, 200 anos atrás. A gente canta, por exemplo, hinos do cantor cristão que devem ter 500 anos, talvez mais. Quando a gente olha ali alguns compositores dele, a gente olha, rapaz, esse cara aqui é o cara que eu estudei na escola, Martinho Lutero. O hino Castelo Forte, por exemplo. Martinho Lutero, um dos grandes reformadores, que compôs esse hino. E essa música a gente tem até hoje, a gente canta até hoje. O que a gente está declarando com isso? Que, primeiro, se ela ainda é reconhecida até hoje, deve ser porque ela passou pelo teste do tempo. Aí a gente olha, claro, né, e sempre compara com a Bíblia. Não é só pegar um hino antigo e falar, ó, esse hino é velho, vamos cantar. Não. Prova ela, testa ela. E, meu irmão, que hino maravilhoso. Está declarando que Deus é a nossa segurança, apesar de tribulações, apesar de desafios, é no Senhor que a gente se refugia. Isso é bíblico. Não é na nossa força. Fala, né? A nossa força nada faz. Uma estrofe desse hino. Estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. A nossa confiança está no Senhor. E da mesma forma, hinos atuais, a gente consegue encontrar essas verdades também. O critério nunca deve ser, vou ligar a rádio, vou escolher a música que está na moda hoje e vamos lá cantar na igreja. Não. Pega ela, põe a prova na palavra de Deus e, se aprovada, vamos cantá-la. Existem outros critérios também. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Mas nós, então, eu falei isso também em algumas aulas anteriores, né? Quando a gente canta hinos antigos, a gente está declarando que a gente faz parte de uma igreja que não só é uma igreja geográfica, que está em todos os lugares do mundo, mas que a gente tem irmãos no passado e teremos irmãos no nosso futuro, muito depois da gente já ter passado, que ainda serão a igreja do Senhor. E nós estamos ligados a todos esses irmãos. Isso é poderoso. A igreja não é um grupo de pessoas que está aqui e vai acabar. Meu irmão, a igreja existe há 2000 anos e vai continuar existindo até a volta do Senhor. E quando o Senhor voltar, também vai continuar existindo. É a noiva do Senhor. E é o Senhor Jesus quem sustenta, apesar de toda essa passagem do tempo. Então, independente da época, o teor bíblico das músicas nós devemos analisar e escolher para o nosso repertório. Em quarto lugar, nós devemos cantar hinos que expressem todos os aspectos da vida cristã. Eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Nós cantamos hinos alegres, e aí acordes em maior, uma melodia que segue essa progressão ali, né? Tem um ritmo mais agitadinho, mas também nós devemos cantar hinos que a gente olha assim e sente às vezes a tristeza, e sente o peso das dores dos nossos irmãos. A Bíblia ordena o que para nós? Se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com os que choram. E a vida cristã, infelizmente, né, pelo menos nessa terra, não é de glória em glória, naquele sentido de que sempre o dia de amanhã vai ser melhor que o dia de hoje. Meu irmão, às vezes a gente está muito feliz hoje, chega o dia de amanhã e tem um baque. E a gente passa por um problema, por um desafio, que a gente deve também passar por esses momentos. O salmista Davi, né, o rei Davi, ele fala que quando ele passou pelo vale da sombra da morte, e ele reconheceu que ele passou pelo vale da sombra da morte, Deus estava com ele. Deus não está só nos momentos lá do monte lá de cima. Deus também está conosco nos vales. E ele nos faz passar pelos vales. Devemos passar pelos vales, devemos passar pelos desertos também. É o Senhor que nos conduz no deserto. Como é Ele também que nos conduz aos pastos verdejantes, como o próprio rei Davi também canta.
Então, devemos cantar todos esses aspectos. No nosso repertório, precisamos de músicas que tratam sobre alegria, mas também sobre o sofrimento. Imagina um irmão que está passando por muito sofrimento, por muitos desafios, e ele chega numa igreja, que essa igreja só canta sobre tá tudo bem, é tudo legal. Meu irmão, esse irmão vai olhar assim, então, o que eu fiz de errado? O que tem na minha vida que... Não, nós devemos olhar para esse irmão e abraçá-lo também, e chorar com ele. E isso também através de nossas músicas. Estamos edificando uns aos outros. Do mesmo jeito, se a gente só cantar músicazinha triste, que fala só sobre dor, problema, sofrimento, tá, mas e a alegria também que temos em Deus? Onde é que está? Precisamos reconhecer que em Deus nós temos alegria. Então, os nossos repertórios, eles devem ter essa preocupação. Em cantar hinos, nós devemos cantar hinos que expressem todos os aspectos da vida cristã. A próxima pergunta, então, se a gente pensou primeiro sobre quais músicas devemos cantar, é importante a gente pensar como nós vamos executar essas músicas, como devemos acompanhar os nossos hinos. E aí é um ponto muito sério. É um ponto que é um desafio para nós. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós já falamos sobre isso. Na palavra de Deus é ordenado o canto. O canto é elemento de culto. Existem também, como a gente já falou também nas últimas aulas, formas e circunstâncias. Se a Bíblia ordena que a gente cante, beleza, vamos cantar. Mas como vamos cantar? Vai ser sentado, vai ser de pé, vai ser pulando, vai ser batendo palma? A Bíblia não ordena, ela deixa livre e deixa para a liberdade da igreja, para a consciência dos irmãos da igreja, através de analisar as Escrituras, se algo que a gente está praticando vai ou não infringir algum princípio, certo? E aí, um ponto disso é, quando a gente pensa em como nós devemos acompanhar os nossos hinos. Meu irmão, de novo, o que a Bíblia ordena é o canto. Eu vou falar muito devagar para não ter distorção e para eu não falar algo errado também. A Bíblia ordena o canto, parte 1 da minha frase. Parte 2, ela não ordena banda. Parte 3, porém, ela também não proíbe. E é bom que tenha banda. E aí eu vou falar como músico, tá bom? É bom que tenha banda. Qual vai ser o papel do Ministério de Louvor, dos músicos do Ministério de Louvor? E como a gente vai, na nossa igreja, nos nossos momentos de canto, continuar observando os princípios da palavra e apesar, de graças a Deus, termos músicos para acompanhar os nossos hinos, como é que a gente vai botar isso em prática de uma maneira que não infrinja esse princípio do canto congregacional? Em primeiro lugar, nós vamos priorizar o som da voz humana. Isso é importante. Uma igreja que a gente chega, e a gente ouve tudo, mas não ouve o som da voz dos irmãos, eu acredito que está infringindo esse princípio do canto ser congregacional. De Colossenses 3,16, ele fala, cante hinos, edificando, ensinando uns aos outros. Se eu não estou ouvindo o meu irmão, se o meu irmão não está me ouvindo, a gente não está se educando, a gente não está se instruindo. Ah, mas a gente está ouvindo a voz dos cantores aqui em cima. Amém. Mas isso é um momento, novamente, de toda a igreja. A igreja precisa se ouvir. E, novamente, eu conversando com os ministros, é unânime. Os ministros, eles falam, Douglas, é tão triste quando a gente está aqui cantando e a igreja não está junto, não está cantando. Isso é unânime. E não apenas nos ministros, mas nos músicos. A gente está aqui tocando, concentrado, em não errar, e fazer do jeito certo, mas a gente está sempre atento à igreja. E eu fico muito triste, como cada um dos meus irmãos ficam tristes quando a igreja está. Mas como é que a gente vai, então, fazer com que a igreja se sinta à vontade? Às vezes é porque a igreja não está à vontade. Porque, novamente, se o som está tão alto que eu não vou ouvir o meu irmão, para que eu vou cantar? Para que eu vou gastar minha garganta se eu não vou ouvir ele, se ele não vai me ouvir? Nós devemos priorizar o som da voz humana.
Nos últimos meses, né, a gente tem o pastor, né? O pastor tem feito um trabalho muito bom com os irmãos do Ministério de Som. A gente está fazendo adequações, né? Estamos num processo aí de estar cada vez melhorando o som da igreja, porque é algo que muitos irmãos chegam para o pastor e falam, né? E o pastor acaba comentando, né? A gente precisa melhorar isso, a gente precisa ajeitar isso. O som às vezes está tão alto que as pessoas saem daqui com dor de cabeça. Isso há muito tempo atrás. Não está acontecendo mais, graças a Deus, porque justamente os irmãos estão cada vez se aprimorando nessa mesa aqui, que é uma máquina, e tem sido uma bênção, né? Nós devemos priorizar o som da voz humana. Se a gente, então, tem uma banda de músicos para acompanhar esses hinos, para acompanhar essas músicas, nós vamos fazer isso de maneira que a igreja ainda consiga se ouvir. Que os irmãos têm guitarra, têm bateria, a Bíblia não proíbe, e é bom que tenha, eu particularmente considero assim. Eu ouvi uns sorrisos. Então, é bom que tenha, porque conduz. Mas é um conduzir que não é, isso a gente falou na aula 1, provavelmente. Não é que a ação acontece lá em cima. A ação é a igreja toda está junto. Não é um conduzir que, você vai fazer o que eu quero. Não, é conduzir em auxiliar. Amém? A execução de ritmos e harmonias através dos instrumentos, por isso que eu falo que é bom que tenha instrumentos. É útil para guiar o canto da igreja. E aí vai ser guiar como? Você pensa bem, nós temos bateria, eu sou baterista. Qual é o papel da bateria? Olha lá, Wesley. Qual é o papel da bateria? Meu irmão, é dar o ritmo da música, é dar o tempo da música, é conduzir, é não deixar ficar para trás, é não deixar acelerar. E é dar um ritmo, é dar, através de cada tambor ali nosso, caixa, tom, surdo, bumbo, pratos, a gente faz um negócio diferente e que está conduzindo a igreja de uma maneira diferente. Qual é o papel dos instrumentos harmônicos? Baixo, violão, guitarra, teclado. É justamente dar o quê? Harmonia. Então vai conduzir a fazer o quê? Se a bateria ajuda a não perder o tempo e a dar ritmo, os instrumentos harmônicos vão fazer o quê? Vão falar, meu irmão, o tom é esse. É dó, vai pro vamos lá, tentar lembrar de campo harmônico. É sol, é ré, é mi menor, é dó. Metade das nossas músicas é esses acordes. Então, existe ali uma sequência que a igreja canta junto, para não estar um lá, outro cá, outro assim, outro assado. Meu irmão, se a gente precisa cantar juntos, a banda tem esse papel fundamental nisso, em falar, é aqui, vamos aqui junto. Então, estamos juntos, todos louvando a Deus através dos cânticos, através da música. E aí é que está a questão do princípio. Deve servir ao ponto focal da música na igreja, que todos os membros se ouçam e se edifiquem através da palavra de Deus sendo ministrada através de nossos cânticos. Então, pode ter música? Pode ter banda? Pode. A Bíblia não proíbe. Não ordena, mas não proíbe. Mas qual é a ordenança? É o canto congregacional. Então a música, a banda, deve servir a um propósito, não servir a si mesma. Ela serve a um propósito, que é o quê? Unir a igreja e está através dessas manifestações de cada instrumento e também dos irmãos que cantam, né, conduzir. A letra agora, a gente está na estrofe, agora é no refrão. A igreja vai indo junto. E aí a igreja canta junto. Amém? Priorizamos então o som da voz humana. O acompanhamento musical não pode ter volume tão alto que a igreja não se ouça, obrigado, e nem ter complexidade tão grande que a igreja não consiga acompanhar. Isso aqui é interessante também. As nossas músicas, as nossas músicas não podem ser tão difíceis, né, a gente mostrar, né, como músicos, como cantores. Imagina um cantor cantando. Diz um cantor que faz isso. Não para criticar, mas para citar alguém que é talentoso que faz isso. Paulo César Baruch. Pronto. Paulo César Baruch, ele é um cara que canta muito. E ele canta fazendo esses... Ele dança no campo harmônico ali da música. Né? Não estou criticando ele, porque para a proposta dele talvez caiba. No canto congregacional, por exemplo, é importante que a gente não tenha uma complexidade tão grande que aí, de repente, o cantor está fazendo esses negócios, a igreja... Opa, peraí, não, isso aí eu não consigo acompanhar. Deixa ele fazer, aí depois eu volto, quando eu conseguir. Os músicos também é a mesma coisa.
A gente quer, né? A gente tem uma avidez em exercer o talento que Deus nos deu. É um talento que Deus nos deu e que nós aprimoramos. Porém, se chega um momento que está tão quebrado, tem tanto contratempo e tem tanto... que a igreja de repente... Peraí, isso aí é o momento dele e depois eu volto. Pode estar ferindo esse princípio do canto congregacional. Obrigado. Bem lembrado. A tonalidade. O pastor falou da tonalidade. Existem cantores que alcançam tons muito altos. A gente sabe disso. Né? E aí, Leonardo Gonçalves. Vamos pensar em termos práticos. Ele está lá cantando Getsemane, né? Aí tem um momento que de duas uma, que ele vai lá e faz aquele... Ele chega naquela nota lá assim que bota uma cereja, né? E é lindo de se ouvir. É lindo, é lindo, é lindo. Bota uma cereja ali em cima. Né? Porém, eu vou falar de mim. E eu creio que muitos irmãos também estão no mesmo barco. Meu irmão, nessa hora, ou eu vou semitonar, que é falar o quê? Eu vou cantar isso, mas lá embaixo, no tom que eu alcanço, mas aí eu fico assim, ó. Ou então eu desisto e falo, não, tá bom, deixa ele terminar. Ou uau, admirei. Aí pronto, aí ele voltou para um tom que eu alcanço, aí eu volto. A velocidade das músicas. Meu irmão, a gente tem irmãos de todos os tipos aqui na igreja. Precisamos ser atentos, né, a isso. E novamente, a igreja deve ser aquela que vai ser o critério, né? É olhar para a nossa igreja. Nós queremos tratar da nossa igreja, não queremos olhar para nenhum outro lugar. Douglas, mas em tal lugar eles cantam isso. Rapaz, lá funciona, né? Porque parece que realmente tem um pessoal lá que é, né? E aí é importante até citar, por exemplo, casos de cultos diferentes, de tipos de culto. O culto de jovens é uma coisa. Os jovens chegam aqui e cantam hinos muito legais, e que eu gosto particularmente. Hinos agitados, e um rock mais legal, um negocinho bacana, né? Aí, talvez, num culto dos irmãos da terceira idade, quando nós tivermos, né? Vai ser aqueles hinos mais tranquilinhos para que eles consigam, né? Acompanhar. No culto tá gente de todas as idades. E gente de todos os tipos de habilidades. A gente tem que achar o meio termo. Vai agradar todo mundo sempre? É impossível. Porém, é dever da igreja ter essa preocupação, de ter esse propósito. Nós temos que alcançar o máximo das pessoas. Vai ter 1, 2, 10 no meio lá dos 100 que não conseguiram. Então vamos melhorar, vamos tentar cada vez mais mitigar isso, né? Resolver esse ponto. Então, a complexidade, né, tons, velocidade, tem que ser algo que a igreja consiga acompanhar. Graça e paz, irmãos. Eu estou acrescentando esse trecho de fala agora, depois da gravação da aula que a gente ministrou, dessa gravação que você está assistindo agora, para comentar um pouco melhor sobre a utilização de instrumentos musicais no culto. Isso aqui foi por causa de um questionamento de um irmão que foi muito bem colocado, né? Ele me procurou depois da aula, então é importante comentar também sobre isso que ele falou. A questão é que a Bíblia de fato valida a utilização de instrumentos como forma de adoração a Deus, como por exemplo no Salmo 150, né? Os versículos 3 a 5, eles declaram como a gente deve louvar a Deus através dos mais variados tipos de instrumento. É importante nós comentarmos isso porque cremos que no culto deve haver apenas elementos que Deus declara na sua palavra. Esse é o princípio regulador do culto, que inclusive foi comentado em algumas aulas anteriores. Esse princípio guarda e protege a igreja, para que a gente não adicione no culto invenções da nossa cabeça, ou da cultura, ou da época, mas sim apenas aquilo que nós temos certeza que agrada a Deus. Dito isso, ainda é importante considerar o que a gente falou nos últimos minutos, de que é importante que as vozes da igreja, dos membros da igreja, ainda esteja superior ao volume dos instrumentos, do equipamento de som. Isso por quê? Porque é através das letras que cantamos, né, quando elas declaram verdades bíblicas, é através disso que nós estamos edificando uns aos outros, glorificando Deus ao edificar uns aos outros, com essas letras que condizem com verdades bíblicas, com doutrinas sadias. Então é através disso, conforme Colossenses 3,16, que a gente leu também aqui nessa última aula, como nós vamos instruir e aconselhar uns aos outros, na palavra de Deus. Agora, a gente vai retomar a nossa aula. Amém? Deus abençoe. Próximo, nós devemos priorizar a unidade ao pensar no estilo musical. Meu irmão, cada um tem seu gosto musical. Se você olhar para mim, talvez, quem não me conhece, talvez nunca acerte qual é o meu gosto musical. O pastor Marcelo, já mandei uns álbuns para ele. Pastor, ouve essa música aqui.
Aí ele, Douglas, primeiro, eu falei o estilo, né, musical. Douglas, primeiro, o que é esse estilo musical? Aí eu expliquei para ele, mas falei, mas ouça, pastor, é só ouvindo que o senhor vai entender. E era uma música cristã, né? Mas eu, particularmente, Douglas, sabe qual é o estilo musical que eu gosto? Eu gosto de metal. Eu gosto de power metal, eu gosto de rock progressivo, gosto um pouquinho de um popzinho também ali, tá um pop rock legalzinho. Porém, o meu estilo musical preferido é power metal e rock progressivo, metal progressivo. É um tipo de música com uma complexidade muito alta. E aí é que tá. Eu ouço bandas cristãs que tocam isso aqui, e as letras dela eu falto chorar, porque estão declarando verdades bíblicas. E educação bíblica, e nossa, é algo mesmo assim, glorificação a Deus, através daquele estilo tão inusitado. Porém, na igreja não é o que eu quero. Eu lembro que em São Luís existia uma igreja, o senhor lembra dessa, pastor? A igreja do rock. Estou tentando lembrar o nome dela. Na minha adolescência, né, quando eu comecei a gostar de rock, era só do pessoal que curtia rock. Então, realmente, no momento do louvor deles, era rock pesado lá tocando. Mas era um público para isso. Na nossa igreja, onde a gente tem pessoas de todos os tipos, gostos musicais e etc., meu irmão, a gente tem que estar sensível a isso. Eu não vou cantar o meu rock progressivo aqui em cima. Eu não vou tocar, primeiro, que eu não consigo. Segundo, que não é o lugar. Eu ouço aqui no meu fone. Se você me ver na rua, quase sempre eu estou de fone. Mas não é o lugar. No culto público, nós devemos priorizar a unidade ao pensar no estilo musical. A Bíblia também não define os estilos que a gente deve ou não deve cantar no culto. Porém, como a gente lê aqui em Filipenses 2, versículos 3 e 4, é um momento perfeito, então, para a gente praticar isso que é ordenado. Filipenses 2, versículos 3 e 4. A gente praticar o amor. A gente praticar olhar para o nosso irmão, ceder muitas vezes o nosso direito em amor ao outro. A igreja é isso, é um corpo. Não é o que o pé quer. O pé direito quer andar para lá, mas o pé esquerdo quer ir para lá. Não vai a lugar nenhum desse jeito. Tem que ter unidade. O que diz em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4? Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Meu irmão, o ato de cantar é o exemplo perfeito de como a gente pode praticar isso. Como em tudo no culto, na verdade. Na hora do canto, né, as músicas que cantamos, o estilo delas, deve pensar isso. Eu gosto muito desse estilo, mas a nossa igreja não sou eu. Eu faço parte dela, então temos que olhar a média, encontrar aqui um chão, né, onde todo mundo esteja juntos, agradável, e consiga também, como foi os pontos anteriores, acompanhar. Amém? A Bíblia então não define isso. Cada um de nós temos gostos pessoais e sabemos que é possível adorar a Deus com diversos estilos musicais. Eu dei o meu exemplo pessoal. Tem irmão que gosta de reggae. E tem uns reggae bom, bíblico, de gente crente. Tem irmão que gosta do popzinho mais legal, da música que é uma baladinha, assim, aquele negócio assim para balançar para um lado para o outro. Não existe, intrinsecamente, um problema num ritmo musical por si só. Claro, a gente sabe que existem estilos musicais que despertam algumas coisas diferentes. Então, fala assim, eu não consigo imaginar como isso pode funcionar. Porque ele desperta ali um remeleixo que não é muito santo. Para ser bem calmo. Né? Uhum.
Ótima pergunta. A irmã perguntou, né, no caso de compositores, fazem uma música que a gente olha para a música... O pastor me ajuda aqui, eu vou tentar responder, mas o pastor me ajuda. Tem uma música muito boa, bíblica, a gente olha a letra dela, o ritmo dela, opa, é legal. Porém, acontece desse compositor em um momento teve uma queda, caiu em algum pecado, ou ele crê em coisas diferentes do que nós, como, por exemplo, não crê na Trindade, não crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente pode? Aí existem muitas coisas, mas eu vou falar sobre duas. Por si só, se a gente olha a música, né, sozinha e conseguir isolar um do outro, talvez possa. Porém, existe um risco muito grande. Né? Se a gente canta um hino, né, uma música de alguém que não confessa a fé que a gente confessa. Né? E aí qualquer um pode fazer uma música bíblica. O cara abre a Bíblia, estuda ali um pouquinho e faz uma música bíblica. E é um cara que é todo errado na vida. O problema nisso é, a igreja, de repente, é uma música boa, né? Então vai falar, essa música é legal, deixa eu procurar. Aí procura, acha essa banda, e aí, de repente, aquela música, às vezes, é a única boa naquele universo de músicas ruins. Tá entendendo? Então pode despertar um interesse e a curiosidade do irmão e algo que vai prejudicar ele lá na frente. Porque, de repente, eu estou cantando essa música que é boa, amém. Mas aí depois ele está cantando aquela música que não é boa, não, amém. Então tem esse risco. Aí, novamente, cabe, então, a responsabilidade do irmão, a liberdade do irmão e a diferença também entre o culto privado e o culto público. No culto público, eu acho que é algo que deve ser barrado, justamente por esse perigo. Existem pessoas de todo tipo na igreja e nem todo mundo vai conseguir separar, como eu falei, um do outro. Separar a música do compositor. No seu culto privado, você está na sua casa, está ali estudando, está fazendo alguma tarefa. Essa música é boa, vou cantar e vou adorar a Deus com ela. Provavelmente não vai haver problema. Amém. Graças a Deus. Então, o estilo musical a gente deve se preocupar com isso. Perdão, respondi? Posso? Amém. Novamente, se mais alguma dúvida surgir, a gente está um pouquinho corrido no tempo, mas se a gente conseguir responder, vamos responder. Outro versículo, né, que vai falar sobre isso, sobre esse ponto, né, da unidade ao pensar no estilo musical. Primeiro, precisamos deixar de lado o que queremos individualmente em prol da edificação do corpo. A gente está se edificando uns aos outros. Então, se determinado estilo musical o irmão não gosta, então vai ficar assim, é importante considerar tirar esse repertório, tirar essa música do repertório, porque devemos ter essa unidade. Outro versículo muito importante é esse de Romanos. O capítulo todo de Romanos 14, ele vai falar sobre isso. Sobre unidade do corpo, sobre como nós muitas vezes vamos limitar a nossa liberdade em amor do irmão. O versículo 15 diz isso, então. Romanos capítulo 14, versículo 15. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Nós devemos pensar uns nos outros, considerar os outros como superiores a nós mesmos. Nesse sentido, nossas músicas, então, devem ter esse cuidado. Amém? Vamos ver se tem... Pronto, chegamos numa conclusão. Nossos cânticos, então, devem expressar algo para tentar arrematar isso aqui. Douglas, se a gente viu, então, como nós vamos cantar, como nós vamos escolher as nossas músicas, como essas músicas vão ser acompanhadas, vamos tentar, então, fazer um resumo. Novamente, a gente viu que existem coisas que Deus ordena e tem coisas que a Bíblia deixa em aberto. Né? Traçam princípios que a gente deve investigar nas Escrituras sobre como o que podemos fazer ou não fazer. Coisas que a Bíblia ordena claramente. Cante. Vamos ter no culto. Como vamos cantar? A Bíblia não fala. Então, vamos ali analisar nesses outros critérios que a gente falou. Então, qual vai ser o propósito do canto congregacional? O canto congregacional deve expressar isso. Ficou um parágrafo um pouquinho grande, mas acho que os irmãos estão conseguindo ler. Nossos cânticos devem expressar algo. Nós somos peregrinos nesse mundo. Nós não estamos aqui para nos agradar.
no culto público, não é o que a gente quer, não é também olhar apenas para esse mundo e esquecer de tudo, não. Nós devemos declarar isso nas nossas músicas. Através das verdades bíblicas que declaramos, nós estamos falando, nós temos uma pátria, que não é essa. Nós temos um rei, nós fazemos parte de um reino, que não é esse. E nós somos um reino e não um clube. Somos peregrinos nesse mundo. Quando cantamos reunidos, e aí tem um aspecto, escatológico e evangelístico do canto congregacional e do culto. Quando cantamos reunidos, temos um aperitivo. Nós já estamos desfrutando do dia em que a família de Deus se reunirá à volta do trono. Quando o Senhor Jesus voltar e nos levar, e estivermos nas bodas do Cordeiro, meu irmão, lá é cantando, santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos. E adorando a Deus. De outras maneiras também, mas através dos cânticos, através de música, nós vamos cantar. E aí tem até uma provocação. Se você não gosta de cantar, cuidado. Você vai chegar no céu totalmente deslocado. Meu irmão, nós vamos cantar e vamos cantar muito lá no céu. Nós vamos adorar muito ao Senhor. E nós já fazemos isso aqui. Já temos esse aperitivo. Nossos cânticos nessa terra são pequenos ensaios. Todo domingo, toda quinta a gente se reúne, em outros cultos também durante a semana, e em outros momentos, nós já ensaiamos, já estamos juntos ali, colocando isso em prática. Vamos cantar a Deus, vamos adorar o Senhor. São pequenos ensaios que apontam para o futuro glorioso, em que louvaremos a Deus eternamente, e em conjunto com nossos irmãos de toda tribo, língua, nação e época. Amém? Eu peço para você ficar de pé então para a gente fazer essa oração, para encerrar. Novamente, está aqui a referência bibliográfica, a gente está estudando esse livro chamado Culto Público. Amém? Então, o irmão que se interesse em adquirir, dê uma procurada nele, depois nos procure. Douglas, qual é mesmo? A gente passa aqui o nome para vocês. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, porque temos desfrutado, Pai, desse banquete, que é cantar ao Senhor, que é adorar ao Senhor através dos nossos cânticos. Nos conduz, Pai, na escolha de músicas que glorificam ao Senhor, que declaram as verdades da Tua palavra. Nos conduz, Pai, na escolha de músicas que toda a igreja possa tomar parte e que toda a igreja verdadeiramente seja conduzida a isso, Pai. A ver como esse ato é importante, é útil, é edificante e é abençoador. Então, Pai, continua a nos abençoar, nos conduz, Pai, na Tua graça, para que possamos prestar ao Senhor um culto que o agrade, através dos nossos cânticos, através, Pai, do nosso canto vibrante ao Senhor. Nós queremos te agradecer por esses momentos de aprendizado, pela presença de cada um dos irmãos, que o Senhor possa continuar a nos abençoar, em nome de Jesus. Amém.